Jesus, que nome tão lindo, o nome mais poderoso que existe, e ao mesmo tempo o nome mais doce que o ser humano pode pronunciar. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Só o Senhor é Deus. Sim, nós devemos a nossa existência, a nossa salvação ao Senhor. Somos tão gratos a Ti. Sim, Senhor, consagramos, Pai, cada segundo dessa rádio, desse ministério ao Senhor. Toda a honra, todo louvor e toda a glória sejam ao nosso Deus, sejam a Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja exaltado, que o nome de Jesus seja glorificado para sempre. Meu nome é Heber Dutra. Hoje é 3 de agosto de 2017, quinta-feira. Agora são 20 horas e 32 minutos. E esse é o primeira aula do nosso curso Escola de Fé, Cura e Avivamento. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Gostaria que todos ficassem bem focados. Conecte-se com aquilo que está sendo dito. Conecte-se com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com a pessoa do Senhor Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus está aí onde você está. Está aqui onde eu estou. Ele é Deus, Ele está em todo lugar. Mas Ele não está em manifestação em todo lugar. Mas a partir desse momento, Ele começa a se manifestar, tocando em nós da cabeça aos pés, enchendo o lugar onde nós estamos com a sua glória, com a sua presença, manifestando a sua bondade, seu amor e manifestando o seu poder. Nesse momento, então, coloque o seu foco em Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Coloque o seu foco na palavra de Deus e se deixe levar pelo vento do Espírito. Em alguns momentos você vai sentir como se estivesse sendo levado às alturas pelas asas do Espírito, subindo nos braços de Jesus, às vezes subindo para o topo de um monte, segurando a mão de Jesus. Às vezes você vai sentir como se você estivesse mergulhando no oceano, indo mais fundo, e do lado do seu lado, Senhor Jesus. Vocês dois, você e Ele. É sempre assim, quando nós buscamos a Deus, nós temos que usar a imaginação que Deus nos deu, segundo a sua palavra, e nos vermos experimentando essas coisas tão lindas de Deus. Vamos orar nesse momento, então. Vamos pedir ao Senhor que coloque os seus anjos guerreiros, os seus querubins, nos guardando neste momento. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor envie os seus anjos guerreiros, os seus querubins, líderes de exércitos, para montarem guarda nas casas, onde o som da nossa voz está chegando, onde a Tua glória está em manifestação. Que estes querubins guardem a Tua glória. Meu Pai, que visitas inesperadas sejam impedidas neste momento, que as ligações indesejadas não aconteçam, ou que qualquer outra interrupção ou distração, em nome de Jesus, não aconteça e não tenha lugar nessas vidas, nessas casas, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos, como um canal livre, desimpedido. Meu Pai, eu sou tão pequeno, Senhor. Eu sou um dos menores, um dos Teus pequeninos. Mas, Pai, eu te amo tanto, Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu te amo tanto. Espírito de Deus, eu
Eu te amo, e todos nós que estamos aqui conectados com essas palavras, nós te amamos. E te pedimos, Pai, que sejamos um canal livre para que o Senhor possa usar. Um instrumento disponível agora nas tuas mãos. Permita-me, Senhor, que eu não te atrapalhe. Que o teu Espírito encontre, Senhor, um canal aberto. Um instrumento, Senhor, pronto, disponível nas tuas mãos. Meu Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do teu trono, do teu coração, Senhor. Oh, sim, Senhor. Dá-nos sabedoria e dá-nos entendimento. Pedimos que o teu poder, Senhor, entre nessas casas agora. Que o teu Espírito se manifeste de uma forma linda e maravilhosa. Oh, sim, Senhor. Faça-o sentir a tua presença até mesmo nos poros, da cabeça aos pés. Que sintam, às vezes, um calor, às vezes um arrepio, às vezes eletricidade, Senhor. Rios de água viva fluindo, Senhor, do seu ventre. Sim, meu Pai, que sintam a tua presença, Senhor, que eles sejam chacoalhados pelo teu poder, meu Pai. Sim, em nome de Jesus, liberamos essa unção, esse poder agora. Aleluia, louvado seja o teu nome. Todo impedimento, toda opressão, todo véu, tudo caia por terra agora em nome de Jesus. Toda dor se vai. Aleluia. Todo incômodo, todo tormento, toda opressão caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo ficará bem, glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Tudo está bem. Descanse no Senhor. Tudo ficará bem. Aleluia. Não se preocupe com nada neste momento. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confie toda a sua vida ao Senhor. E Deus vai colocar tudo no lugar. Deus vai suprir todas as necessidades. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Na presença do Senhor, não há por que se preocupar. Apenas descanse. Tudo que você precisa está à distância de um ato de fé, uma oração, um passo de fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é santo, poderoso. Nosso Deus é fiel. Queridos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Abra o teu coração para a palavra dele. Confie o seu coração e a sua mente ao Espírito Santo de Deus. E peça a Ele que aquilo que você ouvir e aprender e receber como revelação, você vai guardar em seu coração e você vai colocar em prática na sua vida. As pessoas iam até Jesus para ouvi-lo. Multidões se juntavam ao redor dele. Depois que elas ouviam, elas eram curadas e libertas, porque recebiam fé. Então, à medida que você ouve essas palavras, receba a fé também em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer que nós comecemos a nossa primeira aula falando sobre a coisa mais importante para a igreja hoje na terra. Em Apocalipse capítulo 19, verso 7, nós lemos assim. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Deus
está preparando. Há vozes proféticas que dizem que está tudo preparado para as bodas, para o casamento do Cordeiro. E a noiva somos nós. A noiva sou eu e você. Nós fomos chamados para o casamento. Nós somos chamados para as bodas do Cordeiro. Mas você tem certeza que está preparado? Você tem certeza que os seus parentes estão preparados? A igreja onde você ministra, onde você faz parte, está preparada? A sua vizinhança está preparada? A sua cidade, o seu país? Se a resposta é não estamos preparados, então temos muito trabalho a fazer. E Deus levantou esse ministério e confiou a mim, esse ministério da escola de fé, cura e avivamento, com um dos principais objetivos de preparar a noiva para o casamento, preparar a igreja do Senhor Jesus para o encontro com Ele nos ares, preparar a noiva para se encontrar com Ele nos ares e consumar esse casamento, esta união eterna entre a igreja e o seu Deus, entre a igreja e o seu noivo. Sabe, nós somos chamados, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creem em Cristo e o confessaram com sua boca, nasceram de novo, eles foram chamados e foram habilitados para este casamento. Mas nós temos que estar preparados para isso. Em Efésios capítulo 5, no verso 26 e 27, lemos assim: Efésios 5, 26 e 27, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha como você deve estar para a volta de Jesus. Você deve estar gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus nos chamou para isso. Mas essa não é obra para um homem, não é uma obra para um ser humano. Aquilo que nós fazemos é nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus. Nós obedecemos ao senhorio de Jesus Cristo. Nós agimos como bons discípulos, nós obedecemos. E o general que está conduzindo tudo isso é o próprio Pai. E o Filho administra tudo isso. E nós então seguimos os seus passos, nós obedecemos as suas instruções. E dessa forma, a igreja é preparada. O próprio Senhor Jesus está santificando a sua igreja. Se você se lembra bem daquela parábola que Jesus conta das 10 virgens se preparando para o casamento, você vai se lembrar que 5 delas eram sábias e prudentes, e elas levaram azeite de reserva em suas lâmpadas, porque quando o noivo chegava, essa era a cultura judaica, o noivo era esperado, não a noiva como é hoje. As noivas tinham que estar com as suas lâmpadas acesas e preparadas. Mas havia 5 noivas, 5 virgens que eram tolas ou nécias. Elas não levaram azeite de reserva. Elas não estavam preparadas. Elas não conseguiram esperar por muito tempo. Algumas pessoas conseguem esperar por um pouco. Elas conseguem até receber Jesus, elas entram numa família cristã, elas começam a ser aconselhadas, começam a aprender sobre os princípios da palavra de Deus, começam a dar os primeiros passos como bebês espirituais. Mas à medida que o tempo vai passando, o óleo vai queimando,
o azeite vai sendo consumido. E se as pessoas não têm óleo de reserva, não têm óleo extra, a lâmpada acaba se apagando. As pessoas não conseguem vencer a luta contra o pecado. E dessa forma, elas são tentadas de um lado para o outro. Elas têm que vencer as tentações do inimigo, as tentações e as atrações do mundo. Elas têm que vencer a própria carne. Ou seja, nós temos vários inimigos, não só Satanás. Nós temos que vencer o mundo com as suas propostas, as suas vaidades, suas atrações. Nós temos que vencer também a nossa carne. E quando nós não estamos preparados, nós não temos óleo e azeite de reserva, nós vamos acabar tendo que abandonar o posto de aguardar o noivo e ir comprar azeite, como as 5 noivas, as 5 virgens fizeram. E quando o noivo chegou, elas não estavam mais lá, elas não estavam preparadas, elas não estavam mais esperando. Elas foram comprar, elas foram negociar, elas foram para o shopping, elas foram fazer compras. Mas as 5 virgens, sábias, prudentes, levaram óleo e azeite de reserva. Mas o que significa esse óleo e esse azeite? Significa a unção do Espírito Santo, o poder maravilhoso, tremendo do Espírito Santo. Nosso Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos falar então sobre o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo sobre a igreja. A unção e o óleo do Espírito. Esse assunto é tão importante. Gostaria muito que você, nesse momento agora, pedisse ao Senhor: Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome de Ti. Comece a orar dessa forma. Ministra meu coração. Toca-me agora, tira o véu da minha mente. Eu quero entender, eu quero receber. Manifesta em mim a Tua glória. Deixe-me receber do Teu poder. Deixe-me encher o meu reservatório de azeite. Sim, Senhor, eu quero transbordar com Teu óleo, eu quero transbordar com Teu azeite. Comece a orar dessa forma agora. Em nome de Jesus, ore, peça ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Sim, meu Pai. Fala com os Teus filhos, Pai. Toca-os poderosamente neste momento. Sim, Senhor, libera a Tua unção e Teu poder sobre eles, para que entendam, para que recebam. Meu Pai, que sejam sensíveis o suficiente, Pai, para perceber o Teu toque. Em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando, ore. Em Atos capítulo 10, verso 38, nós vemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo o bem
e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós vamos te mostrar algumas chaves ao longo desses estudos, ao longo dessas aulas, dessas ministrações. E a cada chave você vai acumulando, você vai subindo um degrau e alcançar a fé suficiente, o entendimento suficiente para que você receba tudo que Deus tem para a sua vida. Veja bem, Deus quer te usar assim como Ele usou Jesus. Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que Ele fez. E maiores ainda fariam. E as obras que Jesus fez eram tão maravilhosas. Os mortos ressuscitavam, os cegos viam, os surdos ouviam, os doentes eram curados, toda sorte de enfermidade era curada. Os demônios eram expulsos, o evangelho era pregado na unção do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Esse é o ponto que você precisa entender agora. O Espírito Santo é Jesus se manifestando na terra em espírito, preparando a igreja para que em breve o próprio Jesus se manifeste fisicamente aqui. Jesus é o maior presente que Deus deu ao mundo. As pessoas que não conhecem a Deus, ao Pai, aquelas pessoas que não nasceram de novo, elas são chamadas de mundo. O maior presente para o mundo, para a humanidade, é a pessoa do Filho de Deus, o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa aí do mundo recebe o Senhor Jesus, ela nasce de novo, se converte, ela se torna uma nova criatura, se torna filho de Deus, ela passa a ser chamada agora de igreja, porque a igreja somos nós. Igreja nunca foi uma instituição pela Bíblia Sagrada. A igreja nunca foi chamada de um local pela Bíblia Sagrada. A igreja sempre se refere a pessoas. A igreja somos nós. A igreja é composta pela assembleia, pelo ajuntamento, por aqueles que foram resgatados, lavados pelo sangue de Jesus. Esses compõem a igreja. Nós somos a igreja individualmente e principalmente coletivamente. Somos a igreja, a noiva de Cristo. Então o maior presente que Deus deu ao mundo se chama Jesus Cristo. E uma vez que nós nos tornamos igreja porque recebemos o presente, o dom de Deus, que é o Senhor Jesus, uma vez que nós bebemos da água viva, recebemos esta fonte que jorra para a vida eterna dentro de nós, que veio pela nossa fé em Cristo Jesus, porque nós cremos nele e o confessamos com a nossa boca como o Senhor das nossas vidas, nos tornamos agora filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos agora igreja de Cristo. Agora preste bem atenção nisso. O maior presente que Deus deu à igreja se chama Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é Deus na terra. É Deus agindo e se manifestando na terra por meio de seres humanos. O Espírito Santo, ele manifesta a glória e o poder de Deus aqui na terra. O Espírito Santo é aquele que revela a face de Cristo aqui na terra. O Espírito Santo é aquele que libera o poder que quebra o jugo das trevas, seja esse jugo em qualquer dimensão, seja ele por enfermidade, por engano, por incredulidade, por possessão demoníaca, seja um jugo do ódio, da falta de perdão, da amargura, da depressão, todo tipo de opressão. O poder que o Espírito Santo libera por meio da sua presença quebra tudo isso, destrói
toda a ação das trevas. Quando Jesus andava aqui na terra, até os 30 anos de idade, ele não produziu, ele não gerou nenhuma cura sobrenatural. Ele não curou nenhum cego, nenhum surdo, nenhum aleijado. Ele não fez nenhum milagre até os 30 anos de idade. Como que a gente sabe disso? Porque foi nessa idade, foi a partir de algo que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo, andando aqui na terra, o Filho de Deus. Ele passou a produzir muitos milagres. Milagres maravilhosos, espetaculares, lindos. Curou os enfermos, libertou os cativos. Pregou o Evangelho pelo poder de Deus. A Bíblia informa que Jesus fez o seu primeiro milagre ao transformar água em vinho em Caná da Galileia. A partir desse primeiro, veio o segundo, o terceiro, o quarto, e hoje nós podemos dizer que milhões, talvez bilhões de milagres estão acontecendo, porque Deus está operando milagres por meio de seres humanos na terra hoje. E eu sou uma testemunha viva disso. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora também testemunharam isso. Deus tem feito muitos milagres. Mas o primeiro milagre que Jesus operou, e o Senhor Jesus operou na terra, foi transformar água em vinho. Por que Jesus não fez nenhum milagre antes? Será que ele nunca se encontrou com alguém doente? Será que ele não viu nenhuma necessidade de milagre? Em 30 anos, nunca viu um cego, nunca viu alguém morrer, nunca viu um surdo, um aleijado? Não, querido. Simplesmente o poder para operar milagres não estava sobre ele nesse período de tempo. Por que isso aconteceu? Porque Jesus, o Senhor Jesus, quando ele nasceu aqui na terra, ele já existia antes da fundação do mundo. Ele já estava na glória do Pai. Ele estava lá quando o mundo foi criado. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus disse, façamos, no plural, quem estava com Deus no princípio? Jesus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Nós estamos nos referindo ao Deus Trino, Elohim, Deus plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus estava lá antes da fundação do mundo. Mas o Filho de Deus foi enviado à terra. Ele rasgou o céu e nasceu aqui como um homem, forma de servo, uma figura humana, se humilhou em forma humana. Quando ele fez isso, ele suspendeu seus atributos divinos. Ele suspendeu a sua imortalidade física, seus poderes, a sua glória ficou no céu com o Pai. Jesus nasceu aqui como um homem, como um de nós, mas sem pecado. Jesus é chamado de o segundo Adão. Aquele que nasceu aqui na terra, tendo a chance que Adão teve de viver uma vida sem pecado. Adão, nós sabemos que ele pecou, ele caiu, mas o Senhor Jesus, ele nunca pecou. O Filho de Deus. E Jesus, ele não fez nenhum milagre até os 30 anos de idade, porque ele não tinha ainda sobre ele o poder para operar milagres. É o mesmo poder que você precisa, é o mesmo poder que eu preciso, é o mesmo poder que cada um de nós precisa para operar milagres. E a boa notícia é que esse poder está disponível para mim e para você. Este poder está disponível para todos os seres humanos. É lindo que Atos 10:38 diga, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e poder. Veja a chave aqui, com o Espírito Santo e poder. Esses dois nomes, eles são muito importantes, são uma chave, eles formam uma chave. A pessoa do Espírito Santo e poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Lucas 6,19 nós lemos, Lucas capítulo 6, versículo 19, diz: E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Veja que existia um material tangível, uma substância que podia ser sentida. Ele percebia quando saía dele essa substância, saía dele o poder. Contudo, Jesus insistiu. Lucas capítulo 8, verso 46, nós lemos naquilo que aconteceu com aquela mulher com fluxo hemorrágico. Essa história também é contada em Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Mas aqui em Lucas, esse relato, ele é recontado. Em Lucas capítulo 8, verso 46, diz assim: Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Jesus sentiu sair dele essa substância, esse material, essa coisa que você pode sentir quando entra, quando te toca, quando te afeta, você pode sentir. Jesus sentiu que dele saiu poder. Quando isso aconteceu? Quando aquela mulher com fluxo hemorrágico. Você pode ler toda a história aqui em Lucas capítulo 8, ou em Marcos capítulo 5. A partir do verso 25. Aquela mulher sofria por 12 anos de uma enfermidade onde ela perdia sangue, ou seja, perdia vida, porque a vida da carne está no sangue. Então ela perdia dinheiro com os tratamentos, porque ela, por esses 12 anos, ela gastou dinheiro com médicos. Em vez de melhorar, ela só ficava pior. Um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali e a gente sabe por outros textos da palavra que as pessoas tocavam em Jesus para receber cura. Por quê? Por causa do poder. Então ela ouviu falar que as pessoas, ao tocarem em Jesus, elas crendo na sua mensagem, crendo na sua palavra e tendo fé, ao tocarem em Jesus, elas ficavam curadas. Essa mulher se levantou e disse: chegou o meu dia. Chegou o dia que eu vou ficar livre da minha enfermidade. Quando eu tão somente tocar nas suas vestes, nas vestes do Senhor Jesus, eu ficarei curada. Ela não disse talvez, ela não disse se for a vontade de Deus, ela foi bem convicta, ela foi incisiva, ela foi determinada. Ela disse: no momento que eu tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Ela falou em linha com a fé que ela possuía. Como ela ganhou a fé? Ela ouviu falar de Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher agiu de acordo com a sua fé, tocou nas vestes de Jesus. Quando ela fez isso,
ela colocou uma demanda no poder que revestia o Senhor Jesus. Quando ela colocou em ação a sua fé, é como se ela colocasse um fio condutor na eletricidade, no poder curador que estava em Cristo Jesus. Esse poder foi transmitido ao seu corpo e ela se viu e sentiu curada do seu mal. Ela sentiu o poder entrar no seu corpo. Mas Jesus também sentiu o poder sair do seu corpo. O que nós estamos vendo aqui? Que há uma substância, algo tangível, que pode passar de uma pessoa para outra. E a Bíblia chama isso de poder de Deus. É um poder que vem quando somos revestidos pelo Espírito Santo. Jesus então insistiu: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Em Lucas capítulo 24, verso 49, o Senhor Jesus diz assim, uma das últimas palavras dele, antes dele subir diante dos olhos de mais de 500 pessoas. Jesus diz assim, Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo que era para ficar na cidade. É interessante que mais tarde a gente vê aqui na grande comissão, Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. Então o verso diz, ide, para sair, vai para as nações. Mas aqui Jesus está dizendo, ficai, porém, na cidade. Fica na cidade de Jerusalém. Fique em um lugar. Não saia para fazer a obra de Deus antes que você receba algo do céu. Antes que você receba algo. Antes que você seja revestido de poder. Quando Deus nos envia, Ele nos envia debaixo de uma unção. Ele nos envia e nos capacita para cumprir o comando. Ele nos chama para um propósito. Todos nós nascemos com um propósito e Deus nos chama para cumprir esse propósito. Mas nunca foi o plano de Deus que você vá fazer a obra de Deus sem o revestimento do alto, sem o revestimento de poder. Porque de outra forma você o faria. Se você tentar fazer a obra sem revestimento do Espírito Santo, você estará tentando fazer a obra na sua carne, com a força do seu próprio braço. E quando você faz isso, você está fazendo algo que vai trazer orgulho, soberba. Você estará andando por sua justiça própria. E você será frustrado, porque ninguém consegue fazer a obra de Deus com as suas próprias forças, no seu próprio poder. Os discípulos esperaram em Jerusalém, como o Senhor lhes ordenou. Eles ficaram orando, buscando o Senhor, eles se reuniam ali no cenáculo, mais ou menos 120 deles começaram a orar. Eles ficaram tão cheios do vinho novo que se embriagaram do Espírito Santo. Foi no dia de Pentecostes, onde eles estavam assentados no mesmo lugar. Estavam ali em uma só mente, uma só alma, um só coração, estavam ali de comum acordo. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados.
A palavra de Deus diz ali em Atos capítulo 2 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa foi a vinda oficial do Espírito Santo à Terra. A partir dali, não só um homem estava revestido da unção e do poder de Deus, mas agora todas as pessoas que tinham fé em Jesus Cristo podiam também agora receber o Espírito Santo, podiam então receber o revestimento também do Espírito Santo e, portanto, andar no poder do Espírito Santo. Eles ficaram tão cheios desse vinho novo. É interessante que nós lemos lá em Efésios capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo Paulo, debaixo da unção do Espírito Santo, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui ele faz um paralelo. Você não deve se encher de vinho, mas se encher do Espírito Santo. Você não deve se embriagar com vinho, fruto da uva ou da videira, mas você deve se embriagar por beber do Espírito Santo, ficar embriagado no Espírito. Então os discípulos, eles ficaram tão cheios do vinho novo que se embriagaram do Espírito Santo. E coisas espetaculares começaram a acontecer quando eles foram revestidos. Nós vimos então que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, essa palavra todos aqui é muito importante. Aqui não diz alguns, aqui não diz quase todos, mas diz todos. Atos 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não houve exceção na vinda oficial do Espírito Santo à Terra. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. O falar em outras línguas é uma evidência inicial e bíblica que fomos revestidos do Espírito Santo. Uma outra expressão para isso é que fomos batizados com fogo. Esse é o batismo com fogo, onde o fogo do Espírito Santo começa a arder dentro de nós. E nós começamos então a pegar fogo no Espírito. Começamos a arder de amor pelo Senhor e começamos a ter poder para contagiar outras pessoas, para fazer com que este fogo contagie pessoas, comunidades, lugares, cidades, países. O fogo do Espírito Santo. Este fogo, quando nós começamos a ministrar, este fogo passa para outras pessoas e outras pessoas começam a pegar fogo também. Esse é o batismo com fogo. A evidência inicial que recebemos do batismo com fogo é falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo nos concede que falemos. Aquilo que eu estou descrevendo aqui como batismo com fogo é o que a gente normalmente fala nos nossos meios, no meio cristão, como batismo com o Espírito Santo. Eu sei que existe, a gente fala, né? Eu já falei muito disso, e batismo com o Espírito Santo é uma forma tradicional de se referir ao batismo com fogo. Aqui em João capítulo 20, verso 22, quando Jesus, após a ressurreição de Cristo, ele se encontra com os seus discípulos. Ele diz assim, a partir do verso 21, vamos ler. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Veja que aqui Jesus os encontra e os envia, assim como Jesus foi enviado à terra e recebeu o revestimento do Espírito Santo. E através dessa experiência ele passou a operar no poder do Espírito Santo.
Da mesma forma ele diz, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Eles já criam em Cristo Jesus, claro. Mas o novo nascimento ou a habitação do Espírito Santo ainda não estava disponível. Por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus só pode habitar em alguém se ele for santificado, se ele for purificado, se ele nascer de novo. Ou seja, aquela criatura morta espiritualmente não pode receber a vida de Deus, não pode receber o Espírito Santo de Deus. Ele não pode conviver com o pecado. Nós primeiro precisarmos ser lavados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus ainda não havia sido derramado. Portanto, os discípulos, mesmo crendo em Jesus, eles ainda não podiam experimentar o novo nascimento. Eles não podiam ainda ter comunhão com o Pai. Por isso Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, então, ele abriu o caminho pela sua morte e ressurreição. Ao derramar do seu sangue naquela cruz, nós podemos ser lavados dos nossos pecados. Nós somos purificados. Nós nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. E nós somos, então, limpos pelo sangue. Então, o Espírito Santo pode ser ministrado a nós. O Espírito Santo pode se mudar para dentro de nós, para fazer de nós sua habitação eterna. E hoje, porque recebemos Jesus como Senhor e fomos salvos, nós carregamos a pessoa do Espírito Santo. E pela pessoa do Espírito Santo, nós andamos com o Pai e também com o Filho. Ou seja, a Trindade habita em nós. Por isso que nós devemos descansar no Senhor. Por isso nós devemos confiar em Deus o tempo todo. Porque nós andamos com Ele, nós andamos com o Senhor o tempo todo. É maravilhoso saber que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo de Deus habita eternamente em nós. Então, os discípulos, eles criam em Jesus, mas após a ressurreição, o novo nascimento ficou disponível. Então eles puderam receber o Espírito Santo e ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Agora o batismo com fogo. Vamos ver um pouquinho sobre o batismo com fogo, isso é tão importante. Vamos ver a referência disso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vemos como João Batista, ele se refere a Jesus e diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqui no verso 4, antes do verso 5, diz assim, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Se você olhar agora Mateus capítulo 3, verso 11, Mateus capítulo 3, verso 11. Veja bem o que você vai ouvir. E eu, em verdade, vos batizo com água, disse João Batista, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vemos então duas expressões para batismo. Ele vos batizará, ele vos tornará imersos, ele vos fará imersos no Espírito Santo e com fogo, ou ir no fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, verso 16. Lucas capítulo 3,
Verso 16, lemos assim: respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Todos aqueles que creem em Jesus, se você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crendo no seu coração que Jesus Cristo morreu por você, mas que o Pai o ressuscitou no terceiro dia, Ele está vivo. Você crê num Jesus vivo e você o confessou com a sua boca como o Senhor da sua vida. Então, neste momento que você fez isso, você foi batizado com o Espírito Santo. Agora Deus tem uma experiência para você que se tornou igreja, que se tornou filho. Ele nos deu de presente o revestimento do alto do Espírito Santo. Ele nos deu de presente esse batismo com fogo, onde o Espírito Santo de Deus agora, Ele manifesta o seu poder, onde Ele nos reveste para a obra, onde Ele nos capacita para cumprir o propósito para o qual fomos chamados, onde Ele nos prepara para sermos uma igreja santa, imaculada, sem ruga, gloriosa, irrepreensível. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. É Ele que nos guia, é Ele quem nos revela as Escrituras, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos usa, é Ele que manifesta em nós os dons do Espírito Santo, é Ele que gera em nós o fruto do Espírito, é Ele que derrama em nós o amor de Deus. A Bíblia diz exatamente assim, Romanos capítulo 5, verso 5, segunda parte, diz que Deus derramou em nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então você que crê em Jesus, você que é uma nova criatura, você que confessou Jesus como Senhor da sua vida, experimentou o novo nascimento, eu poderia listar aqui muitos benefícios, muitas bênçãos por você ter recebido Jesus como Senhor da sua vida. Esse é o maior milagre que um ser humano pode receber. Receber Jesus como Senhor da sua vida, crendo nele, confiando nele. Mas quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, queridos, nós começamos a ser capacitados, revestidos para servir ao Senhor, para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Isso está disponível para você. Ser revestido do Espírito Santo, ser capacitado por este poder do alto, para ministrar cura divina às pessoas, para manifestar dons espirituais, para ser usado pelo Senhor em qualquer circunstância, em qualquer lugar onde você estiver, porque você carrega dentro de você essa presença, que a partir do batismo com fogo, você anda na manifestação dessa presença. Você foi revestido, capacitado para cumprir o ID de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar, no final dessa ministração nós vamos orar, e se você não tem certeza que foi batizado com fogo, você pode receber hoje ainda. Aquelas pessoas que têm algum sintoma de enfermidade, aquelas pessoas que sofrem por qualquer tipo de opressão, você pode ficar livre dela agora. Além de você ter certeza que você foi batizado com fogo, você pode receber isso aqui pela transmissão ao vivo. Nós vamos orar no final. Creia, abra o seu coração, dizendo assim: esse é o meu dia. No momento que nós orarmos, eu vou receber tudo que Deus tem para mim. Creia nisso. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, o mesmo poder que atuou na vida de Jesus se manifestou na vida dos discípulos. O mesmo poder, os mesmos milagres, a mesma glória se manifestou nos discípulos. Pedro
pregou o evangelho e milhares foram salvos. Antes, Pedro estava lá com medo, Pedro pisava na bola o tempo todo. Ele sempre foi de bom coração, a gente sabe disso. Mas quando não existe esse revestimento do alto, nós somos todos tentados a atrair nossa fé em Jesus, nossa fé em Deus. Todos nós somos fadados ao fracasso. Não é possível alguém fazer a obra de Deus sem esse revestimento sobrenatural do Espírito Santo. Primeiro porque fazer a obra de Deus é impossível ao ser humano. Ninguém consegue fazer a obra do Senhor como ela deve ser feita. Ninguém consegue cumprir o chamado e o propósito de Deus. Ninguém consegue atender o ID da grande comissão sem a capacitação do alto, sem o revestimento do Espírito Santo. Pedro, depois que foi batizado com o Espírito Santo, ele se levantou. Ele estava ainda meio embriagado pelo vinho novo do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se levantou e ele começou a pregar e milhares se converteram. Por quê? Porque agora ele estava pregando debaixo da capacitação, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do revestimento do poder de Deus. As pessoas enchiam as ruas e Pedro somente passava entre eles, sem lhes tocar, e eram todos curados. Isso é glorioso. Atos capítulo 5, versos 15 e 16. Atos 5, 15 e 16, lemos assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos eram curados. Veja, não era Pedro que sarava, nem sua sombra, mas o mesmo poder do mesmo Espírito que estava em Jesus estava operando na vida de Pedro e operará na sua vida. Se você pode receber isso com o coração aberto, se você pode crer nessas palavras, você também pode carregar esta unção, você pode carregar este poder. Deus quer que você carregue esta unção. Deus quer que você seja revestido dela. Em 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 5, nós vamos ler aqui na palavra algo sobre o poder que se manifestava na vida do apóstolo Paulo. No verso 1 diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Veja, queridos, as nossas palavras, ainda que sejam sublimes, ainda que sejam persuasivas, ainda que sejam bonitas, ainda que sejamos tão eloquentes, ainda que ainda que dominemos a arte de falar bem em público, isso não faz a obra de Deus. E Deus não nos chamou para ministrarmos somente na aparência de sabedoria. As palavras bonitas não fazem as pessoas, não justificam as pessoas, não as fazem justas diante de Deus. O apóstolo Paulo continua aqui no verso 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregava Jesus Cristo, ele pregava a crucificação de Jesus, a morte, o sangue de Jesus e a ressurreição de Cristo. Ele pregava isso, porque esta é a chave da salvação. Jesus é o Salvador. A sua morte, o seu sangue, a sua ressurreição é o que produziu a nossa salvação possível.
No verso 4, o apóstolo Paulo continua e diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas preste bem atenção no que vem agora. Mas em demonstração do Espírito e de poder. O que está dizendo aqui? Que o apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele não tentava argumentar com ideias e raciocínios. Ele não se enchia de palavras bonitas, sublimes. Não, ele ia em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Deus quer que você experimente do poder dele. Deus quer que você leve esse poder a todos ao seu redor. Deus quer ver a igreja dele manifestando este poder. Quando alguém entrar na sua igreja, que ela receba a cura divina. Quando alguém endemoniado entrar, que ele seja liberto. Que os dons espirituais estejam em manifestação, que todos sintam a presença de Deus, a glória de Deus. Não só na igreja, não só no local que a igreja se reúne, mas onde quer que você esteja falando de Jesus, você entenda que Deus quer manifestar a glória dele. Quando as pessoas são curadas, essa é uma das grandes estratégias do reino de Deus para demonstrar o amor, a misericórdia e a realidade do reino de Deus para as pessoas. E quando você leva o amor às pessoas, o amor de Jesus deve levar também cura, você deve levar libertação. Como? Você vai no poder do Espírito Santo. Para que a fé das pessoas não fique na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A gente sabe que o apóstolo Paulo tinha muito conhecimento, mas ele ministrou de uma forma que as pessoas se apoiassem na fé, no poder de Deus. Essa é a vontade de Deus para você, não tenha dúvida disso. Essa é a vontade de Deus para todos nós, não é só para pastores, não é só para evangelistas, para profetas, para mestres, para apóstolos. Não, queridos, isso é para todos. Isso é algo que Deus quer para todos os seus filhos, todos os seus filhos. É a vontade de Deus para nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 19, ele envia uma mensagem para alguns falsos mestres que estavam ali ensinando outras doutrinas. Ele escreve assim, 1 Coríntios 4, 19, ele diz assim: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Aquelas pessoas que estão ensinando coisas falsas, aquelas pessoas que não estão na sabedoria do Espírito Santo, eles não estão se movendo no poder de Deus. Está dizendo assim: eu não quero conhecer a palavra deles, eu quero conhecer o poder dessas pessoas que estão ensoberbecidas. Então nós vemos aqui uma chave que nós vamos falar mais sobre ela para frente em outras aulas. O apóstolo Paulo está deixando subentendido aqui que os ensoberbecidos não andam no poder de Deus, porque isso é um privilégio para aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que são obedientes a Ele, aqueles que fazem do seu coração uma morada agradável ao Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. O apóstolo Paulo frisa isso, uma vez após a outra, que ele vem não somente em palavras. Claro que nós ministramos palavras, estão vindo palavras agora. Mas ele diz, mas também
em poder e no Espírito Santo. Queridos, Jesus, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado nas águas, e ao mesmo tempo o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. Ali ele foi cheio do Espírito Santo, ali foi batizado. A Bíblia diz que ele saiu no poder de Deus. A partir dali, milagres começaram a ser operados pelo Senhor Jesus. A partir dali começou o ministério de Jesus. E a partir também do seu batismo com o Espírito Santo e com fogo, você então começará a fazer a obra de Deus. E é algo que você deve buscar. Depois que você é cheio e revestido da unção do Espírito Santo, você precisa continuar sendo cheio do Espírito Santo. É o que diz lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos denota ali no original que você fica sendo cheio do Espírito Santo. É uma ação contínua. Uma ação que continua. Você fica sendo cheio continuamente. Você busca isso hoje, você busca isso amanhã, depois de amanhã, e você se enche, você se enche, você se enche. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero que você se prepare. Nós vamos ministrar, nós vamos liberar a unção e poder de Deus para a sua vida daqui a pouquinho. Eu quero que você se prepare para isso agora. As pessoas que estão com você, que têm o coração aberto para Jesus Cristo, toda a sua família pode receber isso agora. Você pode aumentar um pouquinho o volume se precisar. Nós vamos liberar a unção e o poder de Deus. Eu quero que você se prepare agora. Se você puder, se você estiver aí no lugar onde você pode começar a orar em línguas, comece a despertar o dom do Espírito agora. Comece a orar em outras línguas. Deixe a unção tomar conta desse lugar e da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. No momento que nós somos tomados pela unção do Espírito Santo e a carregamos, nós passamos a ser considerados guerreiros do Espírito Santo. Nós passamos a ser vistos pelos anjos, pelo reino de Deus, como pessoas que receberam o revestimento para a guerra espiritual dos últimos dias. Eu creio que o Senhor, o próprio Deus, te dá uma armadura agora, a armadura de Deus. Eu oro para que seja assim com você agora. Que a armadura do Espírito Santo, a armadura do revestimento do alto tome conta da sua vida. Você recebeu algo, você ouviu a palavra do Senhor, você recebeu fé, e a fé abriu o seu coração, e na sua conexão conosco aqui, nessa transmissão ao vivo, você recebeu do revestimento do alto, da unção do Espírito Santo. Pessoas reagem de forma diferente quando recebem o toque do Espírito Santo. Alguns caem, como eu estou vendo aqui, pessoas já colocando aqui, sentindo o toque do Espírito Santo. E uma que já está dizendo que estou caída no chão. Algumas pessoas sentem um calor no corpo, outras uma dormência em algumas partes do corpo. Outros recebem como um choque elétrico vindo da cabeça aos pés. Algumas pessoas são arrebatadas no espírito até e veem coisas celestiais. Não importa o que você esteja sentindo agora, importa aquilo que você crê. Aquilo que você crê que recebeu de Deus.
Essa é a nossa primeira aula, nossa primeira ministração. Nós vamos continuar esse assunto de o poder do Espírito Santo. Mensagem de Deus para a sua igreja. Enchei-vos do Espírito. A mensagem do noivo para a sua noiva. Enche o seu reservatório de azeite. Deixe a sua lâmpada acesa. Mantenha a sua lâmpada acesa. Para nosso encontro glorioso, que acontecerá em breve. Nós nos encontraremos com o nosso noivo nos ares. Eu oro para que você esteja preparado para isso. Em nome de Jesus. Gostaria de te pedir algo aqui. Se você puder, ouça essa mensagem novamente. Receba aquilo que Deus está disponibilizando através da revelação desse ensino e daquilo que Deus nos deu como um dom, o dom do Espírito Santo. Receba isso, ouça novamente, pratique isso, aplique isso, ore em línguas, busque ao Senhor todos os dias. As primeiras horas da manhã, as primeiras horas do dia, se você puder acordar mais cedo, passe tempo com o Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo que te ajude a orar, que te ajude a adorar ao Senhor Jesus. Peça a Ele, se abra com Ele, compartilhe com Ele as suas coisas, seus sentimentos. Ele se interessa por você e Ele te ama desesperadamente. Creia nisso, receba isso em nome de Jesus. Estamos terminando aqui a aula hoje. Eu gostaria muito de pedir que você convide outras pessoas que você conhece, pegue o nosso link e comece a chamar outras pessoas para que façam parte desse curso e que recebam isso que você está recebendo. Eu creio que Deus tem muito mais em reserva para nós. Então apenas entenda que Deus quer te abençoar, quer te encher e Ele quer trazer muitos outros, como guerreiros para esses últimos dias. Que Deus te abençoe, que a graça, a paz e o amor de Deus sejam multiplicados na sua vida, hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos vocês.